A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Esse que vos fala é o vosso irmão Anderson Ribeiro e esse é o nosso canal Atalaia Teológico da Última Hora. Vamos continuar com o quadro Lendo a Bíblia com o Atalaia. Nós paramos no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus e vamos continuar no capítulo 22, 23 e 24. Capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então os reis aos servos: amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, deixando-os e se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o quinto, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos dos céus, nos céus. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendo lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turmas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Disse-lhe eles: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou alguém interrogá-lo. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as suas saudações na praça, ao serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. De todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosos juízos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terem feito, fazei filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro ou o ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitarei nas vossas sinagogas, e vos perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes te vi ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu vou parar por aqui no capítulo 23, depois a gente continua o capítulo 24, para não ficar um vídeo tão longo. Então, este é o quadro Lendo a Bíblia com o Atalaia. Leia a Bíblia, temos aí, nós estamos lendo o Novo Testamento desde o capítulo 1 de Mateus, já paramos aqui no capítulo 23 e depois nós continuaremos. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe e ative o sininho das notificações para que você seja anunciado quando nós colocarmos um vídeo aqui. Amém? Deus abençoe a todos, leia a Bíblia e eu tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração.